Você tem dificuldade de produzir peças impressas que sejam bem fiéis e totalmente adaptadas? Sejam modelos perfeitos ou peças que podem ser usadas diretamente na boca, assim, sem ajustar? Fica até o final desse vídeo que a gente vai explicar para você onde está a maioria dos erros que a galera comete. Hoje a gente vai falar sobre um dos processos mais cruciais na impressão 3D de resina para odontologia, que é a polimerização das camadas. Esse processo ele é importantíssimo para que a gente garanta que a peça final tenha a resistência e a precisão necessária para aplicar em odontologia. Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. O que é polimerização? Para começar, a polimerização é um processo de endurecimento da resina, no caso líquida, e através da exposição à luz UV, essa resina vai criando camada por camada um objeto tridimensional. Durante o processo de impressão, cada camada de resina ela é solidificada em sequência, criando ao final uma estrutura tridimensional. Mas a polimerização não é apenas um detalhe, é o que garante a durabilidade e precisão desse nosso modelo. Na odontologia, a precisão é vital. Se uma peça não for corretamente polimerizada, ela pode perder essa forma com o tempo e ela afeta o encaixe das próteses, guias ou qualquer outro dispositivo que vá dentro da boca dos pacientes. Um modelo ou uma peça mal curada também pode ficar frágil e quebra ou deforma facilmente. Na impressão 3D de resina, a cada camada depositada, essa luz UV solidifica aquela camada antes da próxima ser aplicada. Aqui está o ponto crítico. Se a polimerização ela não for bem ajustada para cada camada, a gente pode ter uns problemas como uma subpolimerização, ou seja, a luz não polimerizou adequadamente aquela camada e ela fica solta. Então, se eu tenho uma peça, uma prótese que foi subpolimerizada, essa peça vai ficar solta, por exemplo, no encaixe no nosso dente. E uma sobrepolimerização ele vai fazer com que essa peça ela fique muito justa. Então, se eu sobrepolimerizar nas várias camadas um dente, ele não vai encaixar no nosso modelo e subsequentemente na boca do paciente. Portanto, ajustar a intensidade da luz UV é essencial. Diferentes tipos de resina exigem diferentes configurações de polimerização. Resinas biocompatíveis, por exemplo, elas precisam de um processo de cura mais rigoroso para que a gente não libere substâncias tóxicas na boca do paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente for polimerizar ou fazer um processo de pós-cura dessa resina para que não fiquem monômeros livres, porque esses monômeros vão na boca do paciente e a gente pode então contaminar a boca do nosso paciente. Como eu falei nesse pós-processamento, a pós-cura é um outro aspecto que não pode ser negligenciado. Mesmo após a impressão, as peças odontológicas elas precisam passar, como eu falei, por um processo de cura adicional em uma máquina que é específica para isso, para garantir que elas estejam totalmente endurecidas e prontas para o uso clínico. Isso é especialmente importante para a gente garantir essa biocompatibilidade e essa resistência dos nossos modelos. Agora, algumas dicas práticas para garantir uma polimerização perfeita. Uma coisa bem importante, ajuste correto da nossa impressora. Verifica sempre se as configurações da tua impressora e o ajuste do tempo de exposição de luz seja adequado conforme a resina que a gente está usando. Tem muitos parâmetros que a gente pode ajustar na hora de fatiar o modelo. A gente usa para fatiar softwares como Chitu, Tango, enfim, existem vários softwares de fatiamento. Mas dois parâmetros são os que mais a gente modifica para acertar as nossas impressões, que são tempo de camada e tempo de camada de base. Como que isso funciona? A gente vai lá no software de fatiamento e a gente vai modificando esse tempo de camada. Como que a gente sabe para quanto ajustar esse tempo? Existem calibradores que são específicos para isso. A gente vai lá, imprime um calibrador e ele vai nos orientar se a gente vai aumentar ou diminuir o tempo. O que muda para a gente modificar? O tempo de camada ou o tempo de base? Normalmente, tempo de base é modificado quando a peça não cola na nossa mesa de impressão. E o tempo de camada, ele vai ser modificado quando a gente tem alguma alteração dimensional da nossa peça. Quanto mais fina a camada, mais precisa será a peça, mas também pode demorar mais tempo para polimerizar.
Então a gente tem que entender, na hora de fatiar, se a gente quer camadas de 0,25, de 0,50 ou de 100 micras. Isso vai modificar o quê? Se eu tiver uma peça, um dente para ajustar, eu vou querer ele o mais preciso possível. Agora, se eu for imprimir um modelo ou uma placa, eu posso imprimir ela em 100 micras, porque essa modificação da espessura da camada não vai interferir muito no resultado. E lembrando, não esqueça, certifique-se de realizar o pós-cura. Nunca pule esse processo, pois ele é essencial para garantir a qualidade final da nossa peça. Outra dica ainda, evite exposição excessiva à luz UV. Essa exposição exagerada pode causar deformações na nossa peça e vai fazer com que ela não se adapte, porque ela vai ficar reduzida. E também evite pouca exposição de luz nas nossas peças. O que vai acontecer? Elas vão ficar soltas. Então, se eu fizer um dente com pouca exposição de luz, ele não vai adaptar adequadamente ao nosso modelo e, consequentemente, à boca do nosso paciente. Hoje, então, a gente viu alguns aspectos sobre impressão 3D de resina voltado para odontologia. Se você tem alguma outra dúvida, escreve aqui nos comentários que eu posso te ajudar. Como a gente viu, esse processo é muito mais do que apenas um passo na criação do modelo. Ele é a chave para garantir que as suas peças sejam precisas, resistentes e biocompatíveis. Se a polimerização não for bem ajustada, a gente pode enfrentar desde problemas estruturais, como eu falei, de fragilidade, deformação, até falha de encaixes nas próteses e nos nossos guias cirúrgicos. E com isso a gente pode comprometer então o resultado final do nosso tratamento. Por isso, entender a dinâmica de cada camada, a intensidade de luz e o pós-cura é essencial para obter um resultado de alta qualidade. Existem outros parâmetros para a gente ajustar na hora de fatiar os nossos modelos, mas esse é um tema para próximos vídeos. Espero que essas informações tenham ajudado você a compreender melhor então a importância de cada detalhe na impressão 3D da odontologia. Se você quer garantir que as suas peças sejam funcionais e seguras, fique atento a todos esses fatores e siga sempre as boas práticas que mencionamos. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo sobre odontologia digital, impressão 3D e sobre as últimas tecnologias na área, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as novidades. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até mais!